Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da M&M Consultoria. E hoje, como prometido, vamos trazer uma história para vocês, da Zenóbia. Ela que já entrou com a solicitação do processo de auxílio acidente e ela vai contar um pouquinho para vocês de como tem sido essa experiência de solicitação do benefício. Se tá difícil, se não tá. Então, fica comigo até o final do vídeo para acompanhar tintim por tintim da história dela. E agora, roda a vinheta! Então, Zenóbia, primeiramente, muito obrigada por participar, por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente, para falar um pouquinho para os nossos inscritos também, para eles conhecerem como funciona o processo. Muitas pessoas ainda têm muito medo, não conhecem, não sabem da existência do auxílio acidente. Então é muito importante que alguém traga essa informação, alguém que está passando por isso traga essa situação. O seu caso, você já me falou um pouquinho antes, que ainda não está recebendo o benefício, mas está no processo de solicitação. Então eu quero pegar um pouquinho mais do começo. Então me conta primeiro um pouquinho da sua história, quem é você, de onde você veio, para a gente poder seguir falando sobre o benefício. O meu nome é Zenóbia, eu moro em Carapicuíba, sofri um acidente em 2006, quebrei o meu pé esquerdo em 7 lugares, o tendão descolou. Precisei usar um material cirúrgico, fiz uma cirurgia, né? Eu usei 6 parafusos, uma placa durante 5 anos. No começo, esse material deu uma rejeição, mas devido ter dado muita inflamação, não poderia remover. Aí, com bastante medicação, cicatrizou aquela área e fiquei durante 5 anos com esse material. Tirei esse material depois de 5 anos. E fiquei com uma sequela que os movimentos que eu faço com o pé esquerdo eu não faço mais com o pé, ou que eu faço com o pé direito, desculpa, eu não faço com o pé esquerdo. E isso às vezes dói, né, devido a resistência de ficar muito em pé, devido ao trabalho, isso me atrapalhou bastante. Não consigo pegar muito peso porque não tenho muita confiança no pé. E aí acaba atrapalhando tudo, né? Atrapalhando bastante. E você trabalhava com o que naquela época? Na época eu era auxiliar de limpeza. Trabalhava numa empresa. Em pé o dia inteiro. Além de trabalhar, né, eu ainda fazia alguns bicos, fazia algumas coisas. E de repente, depois desse acidente, eu só saía para fora da minha casa se fosse no colo. Fiquei bastante tempo usando cadeira de roda. Usei muleta por um tempo, porque não podia colocar o pé no chão. Depois da cirurgia, eu usei bengalinha durante 1 ano e 3 meses. Nossa, bastante. Durante a minha recuperação. Então, e você era uma pessoa muito ativa, né, muito Zenóbia? Ativa, tinha além desse trabalho, né, como auxiliar de limpeza, e aí como eu corria atrás de outras coisas para ajudar na despesa dentro de casa, no auxílio. Então isso, naquele momento, parou tudo, né? Virou sua cabeça, o seu mundo de cabeça para baixo, cabeça para baixo. Né? Não conseguia fazer mais nada, porque na época que eu quebrei o pé, eu não quebrei só o pé, o braço deslocou também. Então, assim, não deu cirurgia no braço, porque no momento que eu fui socorrida, que assim que eu cheguei no hospital, eles colocaram o meu braço no local. Mas aí eu fiquei com gesso no pé e com gesso no braço. Então, o lado esquerdo ficou o pé e o braço imobilizado durante um tempo. E isso me trouxe, assim, me deixou assim desabilitada, né? Porque eu tinha 3 crianças pequenas na época. Nossa, qual era a idade dos seus filhos na época? Na verdade, se não me falha a memória, era 7 anos, 4 e 2 aninhos. Meu Deus. Todos pequenininhos. Todos pequenos. Você se vendo numa situação difícil até de realizar não só as tarefas de trabalho, mas também as tarefas de casa, de cuidar deles, dar banho, cuidar no dia a dia. Cuidar de tudo, né?
Não esqueço até hoje que para lavar a louça, às vezes eu tinha que luvar a minha mão, colocar a minha perna de joelho e ali apoiada com essa mão eu conseguia fazer algumas coisas. Lavar a louça, deixar as coisas arrumadas da maneira que podia, né? Em tirar o gesso do braço. Quando eu consegui tirar o gesso do braço, aí ficou bem melhor para estar se movimentando mais. Mas também o pé não podia ficar apoiado, o pé tinha que estar sempre apoiado em alguma coisa no alto, né, para não estar no chão. Não conseguia ficar muito tempo naquela posição. Então, tipo assim, as tarefas da minha casa ficou assim, picado. Uma hora que dava para fazer uma coisa, eu conseguia. Outra hora que dava para fazer outra, e assim foi indo até conseguir tirar esse material. E fora que eu fiquei 1 ano aí, né, assim, no processo de fisioterapia. Graças a Deus que tipo tirou esse material, mas ainda eu tenho essa sequela no meu pé, né? Não faço as movimentação correta. Não consegue ainda fazer o que conseguia fazer antes do acidente? Não consigo. O dia que eu ando bastante dói, o dia que eu fico bastante em pé dói. Se eu desço e sobe escada, eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes a impressão que dá é que eu vou perder aquela movimentação. Então, principalmente no descer da escada. Como eu moro em um prédio de 4 andares, então todas as vezes que eu vou precisar descer, que eu vou sair de casa, eu preciso descer, né? Então, eu tenho que descer ali segurando, devagarzinho, porque às vezes ele dá tipo um sinalzinho, né? E acaba que tem realmente uma dificuldade de mobilidade mesmo, né? Sim. Até no sair e entrar em casa acaba tendo uma dificuldade. Sim. Imagina no trabalho, que você já fazia um trabalho que dependia de estar andando o tempo todo, né? Se movimentando o tempo todo na época, né? Com certeza. Dependendo do calçado também, não é qualquer calçado que eu posso usar, né? Isso hoje se torna ter um custo para mim maior, porque eu não posso usar qualquer calçado. Eu tenho que usar calçados confortáveis, calçados que habituado para essa situação. E isso tudo, o custo é mais alto, né? É um custo, né? Mas assim, o acidente, ele foi no trabalho, foi em casa, foi... Em que circunstância aconteceu esse acidente? Claro, né? Se não tiver tudo bem para você contar. Não, o acidente aconteceu em casa. Foi uma queda, né? Quando eu caí, nisso, na queda, eu logo já quebrei o pé e conforme o tombo foi muito grande, eu desloquei o braço também. Nossa, foi uma queda assim. E foi no fim de semana ou não? Sim, foi no final de semana. Eu trabalhava de segunda a sexta na empresa e isso me aconteceu no domingo de manhã em casa. Nossa, e aí assim, você cuidando da sua vida, cuidando das suas coisas, de repente uma coisinha... De repente, virou sua vida de cabeça para baixo. Vida de cabeça para baixo. E hoje, profissionalmente, no que esse acidente te afetou? Essa sequela, eu sei que você já contou que teve muitas dificuldades lá na época, que teve muita dificuldade e não conseguia mais trabalhar, teve que se ausentar do trabalho por um tempo. As tarefas de casa com seus filhos teve dificuldade, mas e profissionalmente? O que isso acarretou ao longo dos anos para você? Ao longo dos anos, porque assim, o fato eu não ter aquela movimentação correta no meu pé, então isso atrapalha em busca de emprego, pelo fato se consegue um emprego, mais ou menos eu não conseguia ficar muito tempo, por causa que eu tinha que parar, né? E se você está trabalhando, você tem que fazer, né? Você tem que dar uma carga de horário, você tem que trabalhar, né? Chega uma hora que você não tá aguentando devido a uma sequela que isso foi deixada no seu corpo, né? No meu corpo. E por essa sequela, isso me atrapalha bastante. Entendi. E assim, você conseguiu voltar a trabalhar depois do acidente? Depois que você conseguiu andar de novo? Você conseguiu voltar efetivamente ao trabalho ou você só ficou pulando de trabalho em trabalho? Não, consegui voltar para a mesma empresa, né? Na época eu consegui voltar. Foi uma situação ainda até muito difícil, porque quando eu saí, fiquei todo o tempo afastada da empresa, a empresa pagava o meu convênio. Quando eu voltei, então, por um salário que não era um salário assim de baixo custo, a empresa começou a descontar o meu convênio pelo tempo que eu fiquei afastada.
Então ela descontava o atual e descontava o tempo que eu fiquei, né? Todos os meses. E isso, eu trabalhava o mês inteiro e praticamente não recebia nada no final do mês. Aí eu fui obrigada a pedir a conta da empresa, porque eu arranjei um outro serviço com um valor um pouco maior, que isso ia me ajudar, né? Quando eu saí da empresa também não recebi muita coisa, porque eu estava devendo para a empresa. Porque a empresa estava descontando todos os meus, todo o tempo que eu fiquei afastada. E aí eu fui trabalhar. Virou uma dívida com a empresa. E eu tava trabalhando e não recebia praticamente nada. Aí eu fui obrigada a sair, né, para abater essa dívida. Saí de lá, não recebi praticamente nada, para arrumar um outro trabalho que eu tinha que começar tudo de novo, porque eu já estava num lugar estabilizado, né? E aí a Caixa me deu alta, mesmo sabendo que eu ainda não tinha condições de voltar ao trabalho. E aí eu fui obrigada a voltar ao trabalho. E obrigada mesmo a pedir, nessas condições, obrigada a pedir as contas da empresa. Depois de 5 anos de empresa, eu tive que pedir as contas. Por conta daquela sequela que ficou do acidente. E esse novo trabalho que você começou depois, teve muita dificuldade por conta das dores, por conta, né, da dificuldade de locomoção, como você mesma disse, para sair de casa, dessas escadas? Sim, com muita dificuldade, porque a empresa que eu iniciei um novo trabalho ainda tinha escadaria para me subir. Era 3 andares e eu tinha que fazer os 3 andares. E aí sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E como eu precisava, eu era obrigada a ficar, né? Tipo assim, era tipo como se fosse uma obrigação, porque eu precisava trabalhar. Mas eu sentia as dores. E sabendo que eu poderia ter continuado na outra empresa, mas num cargo que não tivesse forçando tanto, né? E estava estabilizada lá. Mas devido às condições que eu estava e eu ia ainda ficar por um período para estabilizar financeiramente com a empresa, isso não foi viável. Não foi viável para mim, porque eu ia estar trabalhando todos os meses e chegasse no final do mês eu tinha ali um salário que não estava compensando para mim, né? E aí tem o custo do sapato, tem o custo de uma medicação, tem toda... o seu custo aumentou e seu salário diminuiu. O meu salário diminuiu. Isso, né? Meu salário diminuiu. E depois que você conseguiu se estabilizar um pouquinho mais no trabalho, ainda assim você achava que você produzia menos do que poderia produzir, que você conseguia entregar menos do que você poderia entregar antes do acidente? Com certeza, porque antes do acidente eu tinha bastante agilidade, eu era uma pessoa bem mais ativa. Depois do acidente eu já fiquei uma pessoa desabilitada, eu já não conseguia fazer tanta coisa. Eu fazia dentro do meu limite ali, que me permitia, porque chegava a hora que eu tinha dores, né? Eu tinha que se medicar para me poder conseguir terminar de fazer a minha tarefa, porque eu tinha que entregar o meu trabalho, né? Mesmo com todas as dificuldades. Aí chega uma hora que isso vai desgastando, sua idade vai chegando, você não vai aguentando mais. E isso aí prejudica bastante. E é muito bom a gente falar com você para entender um caso. E a gente sabe que cada caso é único, cada pessoa tem uma dificuldade específica depois de um acidente. E as sequelas que ficam, elas são marcas mesmo. E elas interferem no dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. E é muito importante a gente saber sobre essas histórias, justamente porque o auxílio-acidente ele vem justamente para isso, né? Você paga um seguro todos os meses, é descontado do seu salário todos os meses, para que num imprevisto como esse, para que você possa ser respaldada. Mas, no seu caso, assim como da maioria dos brasileiros que têm direito a esse benefício, você não foi informada sobre esse benefício, né? Que você poderia ter direito a esse benefício. Como você descobriu sobre o auxílio-acidente? O auxílio-acidente eu descobri através do meu filho, que tem um amigo que trabalha aqui dentro da empresa. Aí ele me passou todas as informações, né? E aí eu acabei descobrindo sobre o auxílio-acidente. E assim, se você soubesse desde aquela época, você acha que poderia ter te ajudado durante todos esses anos? Você acha que seria um valor que faria diferença na sua vida hoje?
Sim, com certeza, porque todo valor é bem-vindo, né? Principalmente na época eu estava bem precisada e hoje, assim, não que eu não esteja, mas como é um direito meu, eu estou à busca desse valor que era para mim ter recebido ele lá atrás, né? Então, hoje eu mais do que eu quero receber esse valor. Com certeza, né? Se é direito, você tem que correr atrás desse direito, né? Com certeza. Hoje, a MADM Consultoria faz muito esse trabalho de levar essa informação para as pessoas, hoje nas nossas redes sociais, inclusive do nosso canal do YouTube, a gente leva muito essa informação para as pessoas sobre esse benefício. Mas assim, uma coisa que as pessoas têm muito medo é com relação ao trabalho, né? Se isso vai interferir no trabalho atual, porque as pessoas precisam se recolocar no mercado mesmo com as sequelas. Elas precisam voltar a trabalhar e às vezes tem medo de achar que o processo é contra a empresa e tudo. Mas assim, foi explicado para você, certo? Que o processo ele é com o INSS para receber um benefício que era seu direito desde aquela época, né? Sim. E essa solicitação até agora, até o momento, você já falou pra gente que está em andamento ainda, mas até o momento, quais são as dificuldades que você vem enfrentando para entrar com a solicitação do benefício? A dificuldade, porque o hospital que eu fiz a cirurgia, na época, eu fui buscar o meu pontuário, eles falaram que perderam o pontuário, que a empresa sofreu, o hospital sofreu um hack. E aí, o advogado falou para mim que ele teria que me dar uma declaração. E o hospital me nega essa declaração, não quer dar essa declaração, para mim dar continuidade com o meu processo para estar recebendo os meus direitos. Sim. Só para o pessoal que está em casa entender um pouquinho melhor, o prontuário é toda aquela documentação que tem armazenada lá no hospital, do hospital de quando ela passou após o acidente. Lá vai ser a prova de que ela realmente sofreu um acidente para a gente poder encaminhar e anexar junto com o processo de solicitação do benefício. Bom, e com relação à documentação que você teve que enviar para a MADM, teve algum documento fora o prontuário que você teve alguma dificuldade em conseguir? Você foi auxiliada durante esse processo? Foi explicado quais documentos seriam necessários? Tudo isso para você foi um pouco mais tranquilo ou foi mais difícil? Não, isso aí foi tudo muito fácil, né? Tem que ter um vídeo que eles pediram para mim estar fazendo da movimentação do pé. Eu fiz esse vídeo, então tudo que eles me passaram para mim foi muito tranquilo. Para falar bem sincero, eu acho que o caso ainda não foi encerrado, não saiu por causa dessa falta de documentação do hospital. Do hospital, né? Porque de resto tá tudo redondinho já, tá tudo né? certo. Então, e já também trazendo essa informação para os nossos inscritos, após o envio de toda a documentação para cá, nós organizamos tudo e encaminhamos para o melhor advogado relacionado àquele tipo de sequela. Então, isso aumenta muito as chances de ganho da solicitação do benefício, né? Esse benefício especificamente, ele só pode ser solicitado uma única vez. Então, por isso a gente toma todo esse cuidado de juntar toda a documentação mesmo para garantir todas as provas que o INSS pede e também encaminha para o melhor advogado especializado naquele tipo de sequela, que foi o seu caso também, né? O seu advogado já foi escolhido, que a gente já sabe, eu já dei uma olhadinha ali no seu caso. Só falta realmente essa documentação do hospital, que agora vamos providenciar para logo, com fé, dar tudo certo e você começar a receber seu benefício. Vai dar certo, sim. E retroativos também, né? Que é importante. Tem direito a retroativos dos últimos 5 anos e também do tempo que ficar rolando o processo. Foi informado isso? Sim. Então é ótimo, né? Vai fazer diferença na sua vida, não vai? Com certeza. Durante todo esse tempo tendo que gastar tudo isso, agora dá um fôlego, né? Graças a Deus, né? Estou aqui ansiosa para receber. E até hoje você sente dores, ainda tem dificuldade com o trabalho, com vida cotidiana? Eu sinto assim, às vezes eu tô em pé, eu sinto aquelas fisgadas, sabe? Até hoje. E dependendo, muitas vezes me incomoda mais quando eu estou sentada. Para levantar, para dar os primeiros passos, eu tenho um pouco de dificuldade no levantar de manhã, para colocar o pé no chão, a primeira pisada. Então eu tenho que levantar assim com bastante cuidado, porque se for o caso de levantar rápido, né? Tipo aquele, eu quero ir, vou levantar. Geralmente a gente já levanta querendo ir ao banheiro. Então a gente vai lá rapidinho
Isso eu tenho que ter cuidado Mas com o meu pé. não tem jeito, né? Aqui, por isso que o certeza. benefício é um benefício para receber até aposentadoria, né? Porque é uma coisa que fica, é uma marca que fica, é uma sequela que atrapalha a sua vida. Então, por isso que existe esse benefício, né? E isso é muito importante, né? Quer dar um recadinho pro pessoal que tá assistindo? Alguma dica, alguma informação? Fica à vontade. Obrigado, MADM, por você existir para resolver as nossas causas que estão pendentes pelo INSS, que a gente não fica sabendo, que é o meu caso, né? Eu não sabia antes de conhecer vocês. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela sua presença, Zenobia. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. E aqui estamos na luta e buscando e aguardando ansiosos para você receber o seu benefício. Eu tô ansiosíssima. Então, gente, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou te chamar para fazer uma coisa comigo. Assim, até mais. Combinado? Até mais. 1, 2, 3 e até mais.